Gente animada com a Olimpíada de Matemática. Bom, então, seguindo, em parte, uma ideia que eu acho válida e, em parte, a concordância do público aqui presente. Como vocês acabaram de fazer, ou acabou de ser realizada a terceira fase da Olimpíada Brasileira de Matemática de 2012, o pessoal presente aqui ao vivo está bem animado para comentar a prova. Eu também estou. Tem alguns problemas da prova que eu particularmente ainda não tive a oportunidade de pensar, mas a gente pode, de repente, pensar junto aqui. Eu vou pedir para o pessoal aqui do Rio, que resolveu os problemas, o pessoal que esteve na prova, que eles mostrem a solução deles para vocês também. A solução vai ficar gravada aí em vídeo. Aí as mães, as tias vão poder ver, os seus filhos resolvendo as questões, é sempre divertido. E, enfim, na medida do possível eu vou apoiando, eu vou ajudando aqui no que for necessário, mas hoje vai ser uma aula diferente, mais tranquila, mais relaxada e tal. A gente vai pensar junto em algumas coisas, vamos comentar esses problemas da terceira fase, ok? Enfim, eu não vou necessariamente me concentrar em geometria. Bom, tinha uma pessoa atrás da câmera que não está mais, então eu imagino que se eu fizer assim, ou assado, eu vou sair de foco. Em algum sentido tem que esperar a pessoa voltar, ou não, ou eu saio... Ah, certo, aqui, né? Tá. Enfim... Então essa é a terceira fase, nível 3, da Olimpíada Brasileira de Matemática de 2012. Quem está vendo isso em vídeo, talvez queira pegar os enunciados para olhar melhor. Mas eu vou não escrever, mas eu vou falar o enunciado, e aí eu vou ver quem dos aqui presentes vai querer vir ao quadro para comentar a sua solução. Então vamos começar pelo problema número 1. Do primeiro dia, que é o seguinte, vou ler o enunciado para todo mundo. Quando duas amebas, ameba, é matemática, mas é ameba mesmo, é assim o enunciado, tá? Então, quando duas amebas vermelhas se juntam, se transformam em uma única ameba azul. Então, duas vermelhas viram uma azul. Quando uma ameba vermelha se junta com uma ameba azul, as duas se transformam em 3 amebas vermelhas. Quando duas amebas azuis se juntam, elas se transformam em 4 amebas vermelhas. Um tubo de ensaio tem inicialmente A amebas azuis e V amebas vermelhas. Determine em função de A e V todas as quantidades de amebas possíveis no tubo de ensaio. E, para cada quantidade de amebas, as possibilidades de quantidades de amebas de cada cor. Então, essencialmente, você tem aí uma população de amebas vermelhas e azuis dentro de um tubo de ensaio, e essas amebas podem se combinar entre si para criar outras amebas, sempre vermelhas e azuis. E isso vai mudando a quantidade, não só a quantidade total de amebas, como a quantidade de amebas vermelhas e azuis. E aí tem essas regras, são 3 regras de como elas podem se combinar. E você tem que determinar todos os estados possíveis desse sistema dinâmico de amebas aí dentro do tubo de ensaio, né? Que uma hora você tem algumas amebas, outra hora você tem outras e tal, você vai mudando a quantidade, certo? E aí, do enorme público aqui presente no Rio de Janeiro, quantos resolveram esse problema na prova? Levanta a mão. Todo mundo? Todo mundo? Pô, João, mas você vai mostrar o 2, né? Você vai mostrar o 2, você quer mostrar o 2, que é o de geometria, né? E aí? Tem alguém para mostrar o 1 aí? Não? Ninguém quer mostrar 1? Isso é timidez, né?
Dou-lhe uma. Ah, vem alguém aqui, mesmo que não tenha resolvido, vai. Eu vou ficar resolvendo. Vem aí, Brian. Resolve aí o 1, pô. Bom, então vocês vão me ajudando e eu vou escrevendo, porque... Quando tem câmera na frente, fica muita timidez, gente. É assim. Bom, vocês têm um enunciado aí, né? Me ajuda. Qual é a primeira regra aí de transformação de amebas? Duas vermelhas podem se transformar em uma azul. Tá. Uma vermelha e uma azul podem se transformar em 3 vermelhas. E duas azuis se transformam em 4 vermelhas. Duas azuis podem se transformar em 4 vermelhas. Tá, então deixa eu escrever aqui em cima. Esse é a OBM 2012. Terceira fase. Nível 3. E esse é o problema número 1. Tá? Esse é o problema número 1. Bom, o enunciado é isso aqui. Você tem essas 3 possíveis formas de transformações no número de amebas. E, inicialmente, existem A amebas azuis e V amebas vermelhas. Tá? E aí nós queremos saber... na verdade, o que nós queremos saber é tudo o que pode acontecer. Isso que o enunciado está perguntando. Certo? Tudo que pode acontecer quando você começa com A amebas azuis e V amebas vermelhas. Tá certo? Bom, existem várias formas de você pensar nesse problema. Enquanto os aqui presentes que por acaso não tenham pensado nesse problema aí podem ir pensando também, né? Eu vou fazer algo que, para esse problema particularmente, você nem precisava fazer, ou para vários desses problemas, você não precisa fazer se você já tiver alguma ideia que leve à solução do problema. Mas em boa parte desse tipo de problema, é uma boa ideia você analisar casos mais simples, casos iniciais, etc. Por exemplo, está claro aqui que se você começar com uma ameba azul no seu tubo de ensaio, você vai continuar tendo apenas uma ameba azul no seu tubo de ensaio e nada vai mudar, porque uma ameba azul não consegue se transformar em qualquer outra coisa, certo? Vamos continuar vendo alguns casos simples assim. Isso é bom, muitas vezes é bom para você entender melhor o enunciado. Já se você começa apenas com 2 amebas azuis, né? Você tem lá o tubo de ensaio com 2 amebas azuis, aí pode haver transformações, certo? Porque essas 2 azuis podem virar 4 vermelhas. Então, se você começa com 2 azuis no frasco, você pode, em algum momento, ter 4 vermelhas. Tendo 4 vermelhas, o que você pode ter depois disso? Aí, claro, só vermelha está aqui em cima, né? 2 vermelhas se transformam em um azul. Aí você pode dizer, 2 vermelhas se transformam em um azul, então 4 vermelhas podem se transformar de volta em 2 azuis. É verdade, você poderia ter isso. 2 azuis, 4 vermelhas, 2 azuis, 4 vermelhas, 2 azuis, 4 vermelhas, etc. Mas não é só isso, né? Porque, repara, apesar de que você precisa de 2 azuis para poder ter 4 vermelhas, você não precisa de 4 vermelhas para fazer essa transformação aqui. Basta 2 vermelhas. Então, aí vale um pouquinho mais de análise. Por exemplo, você começa com 2 azuis, você pode ir para 4 vermelhas. Só que essas 4 vermelhas, poderia ter acontecido o seguinte com elas. 2 das vermelhas se transformam
em uma azul, e as outras duas vermelhas não se transformam, continuam duas vermelhas. Isso também poderia acontecer, certo? E aí você abre outras possibilidades agora. Afinal de contas, você pode combinar uma vermelha com uma azul, certo? Então, claro, se eu fizer essas duas vermelhas se transformarem em uma azul, aí eu volto para o estado inicial, mas aqui eu também posso fazer isso. Eu posso pegar uma azul e uma vermelha, né? Uma azul e uma vermelha, e transformar em três vermelhas. Uma azul e uma vermelha, em três vermelhas, com mais uma que fica aqui, 4 vermelhas. Olha só. Então, na verdade, esse é um estado em que eu já... É um estado que eu já tinha antes, né? Na verdade, isso aqui representa desfazer essa transformação que tinha sido feita aqui, certo? E 4 vermelhas, claro, de 4 vermelhas você pode voltar para 2 azuis. Né? Nós poderíamos fazer um mapa, né, mais completo, a gente podia fazer um mapa com todas as possíveis transformações a partir de um determinado estado, né? Então, 2 azuis só podem vir para 4 vermelhas, só que 4 vermelhas podem vir, né? 4 vermelhas podem vir para 2 azuis, né? Perdão. 4 vermelhas podem vir para 2 azuis ou para uma azul e 2 vermelhas. Então, a gente podia fazer um mapa completo aqui dos estados, né? Quer ver? Um outro jeito de representar isso poderia ser esse. Com 2 azuis eu só consigo transformar... Bom, ou eu fico com 2 azuis, ou para transformar, eu só consigo transformar em 4 vermelhas, perdão. 4 vermelhas eu tenho 2 possibilidades, né, de 4 vermelhas não, 4 vermelhas eu só tenho... tenho duas possibilidades, querendo dizer se eu uso as 4 de uma vez ou se eu uso apenas... mas como para usar as 4 eu posso considerar que com um jeito de usar as 4 é usar 2 e depois 2, eu poderia dizer que com 4 vermelhas eu continuo tendo uma única possibilidade, que é pegar 2 vermelhas e transformar numa azul, então eu fico com um azul e 2 vermelhas. E agora sim é que eu tenho 2 opções, porque eu posso pegar 2 vermelhas e transformar em uma azul. Isso é voltar para cá, né? Isso é voltar para cá. Mas eu também posso pegar uma azul e uma vermelha e levar em 3 vermelhas, o que significa voltar para cá. Ok? Tá? E isso, esse mapinha desse jeito, como eu mapeei todas as possibilidades, certo? E de novo, todas as possibilidades significando todas as formas de fazer uma única daquelas transformações que estão ali. Porque se eu fizer mais de uma daquelas transformações ao mesmo tempo, eu sempre posso considerar que elas não foram feitas ao mesmo tempo. Posso considerar que alguma aconteceu primeiro do que as outras, certo? Então, nesse sentido, eu sempre posso... Qualquer coisa que eu faça vai estar dentro desse mapa. Então, esse mapa engloba todas as possibilidades. Então, eu já sei que só existem 3 estados possíveis para um tubo de ensaio que comece com... Como assim? Um tubo de ensaio que comece com 2 azuis, ou com 4 vermelhas, ou com uma azul e 2 vermelhas, né? Eles fazem parte de uma espécie de classe de equivalência aí, né? Eles estão todos relacionados. Ok. E você poderia continuar fazendo esse tipo de mapa para outras situações, para você ir entendendo cada vez melhor, né? Eu sinto falta aqui, por exemplo, da gente ter um sistema de representação mais prático. Em outras palavras, estou ficando meio cansado de ficar escrevendo
1A, 2V, não sei o quê. Eu gostaria de ter um jeito mais prático e rápido de representar um determinado estado do sistema. Então, repara, um determinado estado do sistema está representado pelo quê? Por dois números. Um que indica a quantidade de azuis e outro que indica a quantidade de vermelhas. Qual o objeto matemático mais adequado para representar esse tipo de coisa? Um par ordenado, eu concordo com vocês. Um par ordenado. Eu prefiro aqui usar essa notação, né? Notação. O par ordenado XY indica X amebas azuis e Y amebas vermelhas. Ao estabelecer essa notação, eu consigo representar cada transformação dessa também de um jeito mais prático, né? Porque agora, aliás, é até uma boa ideia refazer esse mapa com a nova notação, né? Com a nova notação, o mapa é isso aqui, ó. O par ordenado 2, 0 só pode ser transformado com uma única daquelas operações, né? Só pode ser transformado em 0, 4. Ao par ordenado 0, 4, eu só posso aplicar também uma daquelas transformações, que é a primeira, certo? É a única que tem só vermelho. E aí, a partir dela, eu vou para o par ordenado 1, 2. Ao par ordenado 1, 2, eu posso aplicar duas daquelas transformações. Uma que leva ele de volta para o 2, 0 e outra que leva ele de volta para o 0, 4. Certo? Agora, que operação você fez para levar o 2, 0 no 0, 4? O que você fez? Você subtraiu duas azuis, porque é sempre assim, né? Você transforma duas azuis em 4 vermelhas, então você perde, você subtrai 2 no primeiro elemento do par ordenado e soma 4 no segundo, certo? Então, essa transformação aqui, essa aqui, ela pode ser descrita assim, é somar o par ordenado, né, ou o vetor, né? Para fazer conta com par ordenado, dá mais vontade de chamar de vetor, né? É somar o vetor menos 2, 4 ao vetor estado do sistema, certo? Essa daqui, a primeira, é 1 menos 2, né? 1 menos 2, que eu perco duas vermelhas e ganho uma azul. E esse aqui, eu perco uma azul e eu ganho duas vermelhas. Então, essas são as 3 operações. A gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque assim, agora é tentador a gente dizer, né? Ah, então agora eu já sei. Os possíveis estados finais são obtidos somando quantas vezes eu quiser esses vetores aqui, certo? Mas isso não é verdade, porque o que acontece? Se em algum momento você obtiver um par ordenado com coordenada negativa, você errou alguma coisa. Em outras palavras, eu só posso fazer essas operações se o resultado final não contiver qualquer coordenada negativa, certo? Sim, isso é verdade. No entanto, o que eu acabei de falar não é suficiente. Tem uma outra restrição, né? Porque, repara, quando é que eu posso aplicar essa operação? Quando a coordenada x for pelo menos 2. Ok. Então, basta aquela regra que eu acabei de falar. O resultado final não pode ter coordenada negativa. Aqui também, né? Aqui também basta eu ter a coordenada y maior ou igual a 2 para eu aplicar esse aqui. Esse aqui é que é perigoso.
Porque apesar de que aqui aparece isso, aqui aparece um menos 1 e um 2, eu não posso... Claro, eu tenho que ter coordenada x pelo menos 1 aqui, né? Mas tem, aqui, nesse aqui, tem uma restrição para a coordenada y também, certo? Porque eu preciso que ela seja inicialmente pelo menos 1, certo? Então, para eu poder somar o vetor menos 1, 2, a coordenada y do estado final tem que ser pelo menos 1. Né? Ou seja, eu nunca vou poder somar o vetor menos 1, 2 quando a coordenada y for 0. Ok? Ficou claro isso? Porque, de novo, esse menos 1, 2 poderia... Se eu só olho para ele, eu poderia interpretar assim: eu transformo uma azul em 2 vermelhas, certo? Mas não é isso que acontece, ok? Então, apesar de que esse vetor e esse vetor descrevem bem, só olhar para o vetor você adivinha exatamente o que está acontecendo, né? Que é, digamos, a troca mais simples que gera esse resultado. Nessa do meio não é assim, né? Você não pode simplesmente apagar uma azul e colocar 2 vermelhas no lugar. Você não pode fazer isso. Você tem que fazer... Você precisa de uma vermelha para juntar com aquela azul, para então gerar 3 vermelhas. E aí você tem que tomar cuidado com isso, porque senão você acaba descrevendo errado alguns dos estados finais. Tá? Algumas das possibilidades. Ok. Bom, a primeira coisa que chama muita atenção é o seguinte. Esses 3 vetores aí, né? O 1, menos 2, o menos 1, 2 e o menos 2, 4, eles são o quê? Isso. Esses aqui são opostos um do outro, né? São opostos. Um anula o outro. Se eu somar, né, esse depois esse, é a mesma coisa que somar o vetor 0, 0, que significa que não altera o estado inicial. Certo? E esse aqui? É o dobro daquele. Né? Então, eu obtenho o mesmo efeito final. Né? Eu obtenho o mesmo efeito final aplicando 2 vezes esse, do que o efeito final que eu obtenho aplicando apenas uma vez esse. Tá? O efeito final é o mesmo. No entanto, esse daqui, eu posso aplicar com 0 vermelhos, né, no tubo. Aquele ali não. Certo? Então tem esse detalhe que a gente precisa prestar atenção. Tá. Mas enfim. Como esse é menos 1 vezes aquele, e esse aqui é 2 vezes aquele, todos esses vetores são múltiplos uns dos outros, certo? Então, a gente pode pensar assim, eu começo com A amebas, começo com AV, certo? E aí eu realizo uma sequência, um número inteiro positivo de operações desse tipo, um número inteiro positivo de operações desse tipo, um número inteiro positivo de operações desse tipo. O resultado final não depende da ordem em que eu realizo essas operações. O que não quer dizer que eu possa fazer em qualquer ordem, tá? Às vezes, eu posso fazer as mesmas operações numa certa ordem, em outra ordem eu obteria no meio do caminho números negativos de amebas, o que não é possível. Mas, enfim, para o resultado final, não importa a ordem que eu opero. O que significa que,
qualquer resultado final vai ser da forma AV mais um número inteiro n vezes 1 menos 2, um número inteiro não negativo, na verdade, mais um número inteiro não negativo m vezes menos 1, 2. Tá? Esses dois eu já posso juntar e dizer que foi um número inteiro, sem precisar ser negativo ou positivo. Foi um número inteiro vezes o 1 menos 2, certo? Mais um outro número inteiro vezes o vetor menos 2, 4. Certo? O que já de cara te diz o seguinte. O melhor jeito de colocar isso. Bom, vamos colocar n mais m menos m menos 2p, vírgula, menos 2n mais 2m mais 4p. O que chama atenção? Chama atenção o seguinte. O número que aparece aqui é sempre menos 2 vezes o número que aparece aqui, certo? Então, se eu chamar esse número aqui de A, B, vou chamar de C. C, certo? Esse aqui é menos 2C, tá? O que significa que o estado final... Deixa eu colocar um igual aqui. Um igual aqui. O estado final é sempre AV mais C, vírgula, menos 2C, onde C é um número inteiro. Tá? Isso quer dizer que a quantidade total de amebas vai ser A mais V menos C, né, de acordo com aquilo ali, e que a quantidade de azuis é A mais C e a quantidade de vermelhos é V menos 2C. Entre outras coisas, né, o que já fica claro aqui, também ficava claro aqui, mas que a paridade do número de vermelhas não se altera, certo? O número de vermelhas, se começou par, vai continuar par. Se começou ímpar, vai continuar ímpar. E, em princípio, o número de azuis pode variar, né, o quanto quiser, etc. Então, essa aqui é, digamos, a parte fácil do problema. É você identificar que todos os estados finais são desse tipo. Quer dizer, você pode somar um número inteiro. Somar um número inteiro pode ser somar um negativo também, né? Então, você pode, digamos, somar ou subtrair um número natural da quantidade de azuis, desde que você altere a quantidade de vermelhos menos 2 vezes o que você alterou a quantidade de azuis, certo? Então, exemplo. Se eu comecei com 7 e 10, né? 7 azuis e 10 vermelhas. Se eu, em algum momento, cheguei num estado que vai ter 10 azuis, o que eu fiz com as azuis foi somar 3, certo? Se eu somei 3 nas azuis,
o que eu tenho que ter feito com as vermelhas é subtrair 6. Então, a quantidade de vermelhas tem que ser 4. Se eu comecei com 7 azuis e 10 vermelhas, se em algum momento eu chegar com 10 azuis, eu terei que ter 4 vermelhas. É isso que aquilo está dizendo, tá certo? Que qualquer transformação no número de azuis e vermelhas tem que ser acrescentar um vetor desse tipo. Que a segunda coordenada é menos 2 vezes a primeira coordenada. Tem que ser algo assim. É isso que a gente já provou aqui. O que falta agora? Isso. Dizer, no fundo, isso quer dizer quais desses vetores desse tipo realmente são possíveis de se atingir. Certo? Porque eu sei que não dá para atingir 17 amebas azuis, certo? Eu sei que não dá para atingir 17 amebas azuis, porque para atingir 17 amebas azuis eu teria que ter menos 10 amebas vermelhas. Isso não vai poder ser atingido, porque eu nunca vou ter um número negativo de amebas. Então, de novo, apesar de que qualquer mudança no número de amebas tem que ser desse tipo, nem toda mudança desse tipo é possível. Certo? E aí, o João estava dizendo que agora falta provar, é porque você aí já tem uma hipótese do que qual é a resposta, né? Isso. Então, vai. Provar o quê? E cada estado final é associado a exatamente uma quantidade de amebas azuis e vermelhas. Bom, isso a gente não precisa provar, eu acho. Né? Cada número... agora eu entendi o que você está falando. Não é cada estado final, é cada número total de amebas. Tá, isso já está provado. Isso já está provado por isso aqui. Se um número total de amebas for possível de ser atingido, eu já sei exatamente quantas azuis e quantas vermelhas esse estado tem que ter. Então isso a gente já pode considerar provado. O que falta é provar quais de tais estados são realmente atingíveis. E aí qual é a resposta? O que vocês acham? Quais estados são realmente atingíveis? Pode separar o número de vermelhas em caso ímpar e caso par. Ok. Então vamos lá. Primeiro, número... Bom, eu já chamei de V, né? Então não precisa... Primeiro, V é par ou ímpar? O que você quer fazer primeiro? V é ímpar. Não, escolhi. Se eu começo com um número ímpar de vermelhos, quais são todos os estados finais possíveis? Bom, esse estado em si, nota que você pode fazer logo de cara aquela operação. Então, você não tem que se preocupar no início com aquela hipótese de operação. Ótimo. O que o João observou muito bem, eu tenho que falar no microfone, porque você está sem microfone, né, pessoal? O que o João observou muito bem foi o seguinte: Luciano, se for um número ímpar, e foi por isso que eu quis começar com o número ímpar, porque eu achei que o número ímpar é mais fácil, você não precisa esquentar a cabeça com isso aqui, porque sempre vai ter pelo menos uma vermelha, certo? Né? Ou, inicialmente você tem pelo menos uma vermelha, então você pode aplicar qualquer um das três operações sem restrição. Tá, e aí? Com a paridade do número de vermelhas não muda, o mínimo que você pode chegar é uma vermelha. É uma vermelha. Perfeito. O total mínimo, então, é quando você tiver uma vermelha. Exatamente uma vermelha. Certo. Você pode calcular através do... Isso. Vamos até chamar, né, de... Acho que eu vou usar a mesma letra que está ali. V é 2C mais 1. C é um número natural. Natural aqui pode ser 0, tá? Podendo ser 0. Então, V é 2C mais 1, onde C é um número natural, certo? Então, digamos,
mínimo de vermelhas o mínimo de vermelhas vai ser obtido quando eu fizer o quê? Quando eu fizer o AV mais exatamente o que está ali, né? Mais C menos 2C, certo? Porque isso vai dar A mais C, 1. Certo? E esse vai ser a soma deles, Isso. nosso mínimo Ótimo. de amebas possível. E o mínimo de amebas é A mais C mais 1. Por que o mínimo de amebas é obtido quando você tem o mínimo de vermelhas? Por causa disso aqui. Certo? Porque as vermelhas vão variando de 2 em 2, enquanto as azuis variam de 1 em 1. Certo? Então, a quantidade mínima vai ser obtida quando você tiver o número mínimo de vermelhas. Né? As azuis vão variando sempre de 1 em 1, as vermelhas de 2 em 2. Então, quanto mais vermelhas eu acrescentar, cada vez que eu acrescento uma azul, eu acrescento 2 vermelhas. Então, cada vez que eu aumento o número de vermelhas, eu aumento o número total de amebas. Cada vez que eu diminuo o número de vermelhas, eu diminuo o número total de amebas. Ótimo. Isso é o número mínimo de amebas. E o máximo de vermelho. Uhum. E você tem quando azul. Isso, né? Aí a gente vai ter que fazer A mais V, perdão, AV mais menos A, certo? Menos 2A. Perdão, mais 2A. E o que vai dar 0 V mais 2A. Significa que o máximo de amebas é V mais 2A. Tá certo isso? Todo mundo concorda? Aí eu não concordo, não. E você aí? Concordou ou não? Qual o problema disso? Pega esse exemplo. Você vai conseguir fazer menos 7 aqui? Vai, ué. Agora eu entendi. Agora eu já concordei. Você aí concordou também? Ótimo. Viu? É bom você ficar atento. Sim, claro, você pode somar quantas vermelhas você quiser, então o que restringe é o número de azuis mesmo. Perfeito. Tá ótimo. Sim, mas olha só. Tá, esse é o mínimo, esse é o máximo. Mas tem uma pergunta que ainda não foi respondida, que é simples, mas ainda não foi respondida. Qualquer estado possível entre o mínimo e o máximo pode ser atingido? Pode, porque a soma daquele vetor que você está adicionando é menos C. E esse vetor, ele varia sempre de 1 em 1. Ele é um número inteiro. Então, Para ele variar de 1 em 1, eu tenho que garantir que eu posso aplicar esse aqui. Né? Sim, o de cima eu sempre vou poder desde que... Porque o que está claro é o seguinte, entre esse mínimo e esse máximo, tanto a coordenada x como a coordenada y são maiores ou iguais a 0. Então eu sempre, no caminho inteiro eu posso aplicar esse e posso aplicar esse. Certo? Bom, também posso aplicar esse? Também. Porque a mínima coordenada do vermelho é 1 e
Então, ou vai ser sempre 1 ou maior do que 1. Então, eu sempre posso aplicar o vetor menos 1, 2 também. Então, eu posso ir variando de 1 em 1, sim, do mínimo ao máximo. Então, todos esses estados são atingidos. Mas isso tinha que estar na sua solução, de algum jeito. No mínimo, a menção de que você se preocupou com esse fato, de que não basta o mínimo e o máximo. Você tem que ter certeza de que todos no meio do caminho são atingidos. E nesse caso, justamente por causa desse 1, é fácil ver que sim. Ok. Segundo caso. V é par. Não? Deixa eu pensar um pouco. Não, porque a gente não tem que se preocupar a princípio. Porque em algum momento pode... Tem que se preocupar em algum momento. É. Então a gente vai começar analisando... De fato, nós vamos ter que nos preocupar com isso em algum momento, né? Eu só estava falando isso para falar que para a gente começar analisando o caso em que V é igual a zero. Perfeito. Sim. Eu estou interrompendo o João e também estou preocupado que ele não tem microfone. Vocês não estão ouvindo ele, né? Mas o que o João falou está perfeito. O João falou o seguinte: ó, Luciano, mesmo que o número de vermelho seja maior do que zero, uma hora a gente vai ter que se preocupar com o caso em que ele é zero. Então vamos fazer isso logo, tá? Então, 2.1. Se V é zero, então você tem um A, vírgula zero, certo? Aí com A, vírgula zero, a única coisa que a gente pode fazer a partir do estado A, vírgula zero é aplicar a última. Nós não podemos aplicar a do meio. Apesar de parecer que sim, se a gente olhar só para o vetor. Se a gente olhar só para o vetor, poderia parecer que sim, mas nós não podemos. Então, do A zero, nós somos obrigados a levar o sistema para A menos 2, 4. Certo? E aqui a gente tem uma diferença importante. Aqui a gente pula o estado A menos 1, vírgula 2, que se a gente olhasse só para essa nossa formulinha aqui, e se a gente pensasse só nos números não serem negativos, nós poderíamos cometer esse erro de achar que todos os estados entre o mínimo e o máximo são atingíveis. Nesse caso, não. E a gente acabou de ver qual é o caso que não é atingido. O caso que não é atingido é o... tá. Ok, ele é atingido de outro jeito, perdão. Sim. Certo. Ok. Você atinge não direto do A0 pro... Você tem que avançar para depois voltar. É isso. Perfeito. O João me corrigiu bem rápido e a tempo, né? Ele não é atingido em qualquer ordem, né? Mas você sempre dá um jeito de atingi-lo, porque aí, no momento que você tem vermelho suficiente, aí você já pode ir voltando e você consegue atingir. Beleza. E, aliás, já dá para ver isso agora, né? Agora você tem esse. Aqui você já pode... E é uma... Aqui você utiliza já a primeira, né? Isso. A primeira... Isso, você utiliza logo a primeira. É claro, perfeito. Você não precisa utilizar a primeira aqui, mas você já usa a primeira. É possível usar a primeira para levar para o A-1, 2. Certo? Então, você
prova que você atinge o... que a partir do A0 você consegue atingir o A-1, 2. Isso. E aí, análogo. Né? Então, ótimo. João. Então, a partir daqui... análogo ao anterior. Então, você pode resumir a sua resposta assim. Qualquer estado final é o resultado de somar ao AV um vetor desse tipo com C inteiro, desde que tanto a coordenada x como a coordenada y permaneçam maiores ou iguais a zero. Essa é uma possível boa resposta final correta. Né? E a principal dificuldade é essa aqui, que você... É onde você tem que tomar... Você precisa tomar esse cuidado de ver que, mesmo que você tenha zero vermelhos, você, mediante duas operações, você chega nisso que seria equivalente a somar o vetor menos 1, 2 uma vez, certo? Mas você não consegue fazer isso direto se tiver uma coordenada zero. Então você precisa ter essa análise para que a sua solução esteja completa. Tá? É isso, acho que isso é um bom resumo. É um problema... Enfim, a ideia da banca sempre é fazer o primeiro problema fácil, o segundo médio, o terceiro difícil. Isso é o que as bancas de Olimpíadas de 3 problemas, que são muito comuns, em geral as bancas se preocupam com isso. Né? E aí, não sei qual a opinião de vocês, na minha opinião, sim, é um problema que pode ser considerado fácil, mas é um problema que exige essa atenção nos pequenos detalhes que podem ser... Enfim, podem tirar ponto seu se você estiver fazendo essa prova de Olimpíadas. Né? Você pode perder ponto aqui de bobeira se você não for cuidadoso nos detalhes. Mas, em geral, é um problema que dá para entender bem o que está acontecendo, rápido. Né? Dá para fazer com pouco tempo de prova, daria para resolver esse problema, para você ter tempo de atacar os próximos, que são mais difíceis. Né? Tá bom? Então agora o João vai mostrar para nós como ele fez o problema número 2, que é de geometria, que é da nossa área. Né? Tem um microfone para ele? Ótimo. Eu passo o meu para ele. Não. O que eu faço? Fico aqui de quebrar galho hoje. Entendeu? Eu não sei nada, eu não sei fazer isso. Eu sou da outra área. Faz parte. Só ajuda, entendeu? Eu entendo. Como tem evento no IMPA hoje? Tá funcionando? João Pedro. Deixa eu apagar o quadro. Bom, o problema 2 é geometria. Vocês não vão me ouvir agora, né? O professor está falando que o problema 2 é de geometria. Então a gente só entende o enunciado mesmo quando faz a figura. Tem que fazer uma boa figura para poder entender o enunciado. Beleza. João, vai contigo. Bom,
problema 2 é... Cadê iniciado? Tá com iniciado aí? Só para eu... Claro. Miguel aqui. Fala do ex-incentro, que é o que já foi em centro, mas não é mais. Bom, o enunciado do problema 2 é: dado um triângulo ABC, o ex-incentro relativo ao vértice A é o ponto de interseção das bissetrizes externas de B e C. Sejam IA, IB e IC os ex-incentros do triângulo escaleno ABC relativos a A, B e C, respectivamente. E X, Y e Z, os pontos médios de IB, IC, IA, IB e C e A e A e B, respectivamente. O incírculo do triângulo ABC toca os lados BC, CA e AB nos pontos D, E e F, respectivamente. Prove que as retas DX, EY e FZ têm um ponto em comum pertencente à reta IO, sendo I e O o incentro e circuncentro do triângulo ABC, respectivamente. Bom, a gente começa fazendo uma figura do triângulo ABC. E daí a gente vai começar a traçar os elementos que ele coloca no problema. Primeiro a gente vai traçar os ex-incentros. A gente vai traçar uma bissetriz externa, aqui também. Reparando por um fato muito importante, que é de que esse ex-incentro aqui ele pertence à bissetriz do ângulo B. E a gente faz análogo para os outros pontos vértices do triângulo. E a gente repara também, quem traçar uma boa figura pode ver, que os pontos IA, IB e C formam um triângulo. De fato, se esse ângulo aqui é alfa, então esse daqui é 180 menos 2 alfa. Porque como a gente vai fazer a mesma coisa do outro lado, isso daqui vai ser 180 graus e, portanto, vai ser um triângulo. Só o começo. E aqui. Aí ele pega os pontos médios. Bom, X, Y e Z são os pontos médios do lado IB e C, IC e A e B, respectivamente. Agora a gente vai usar uma propriedade interessante dos ex-incentros, que é a seguinte. Repara que esse ângulo, se a gente chamar isso daqui, por exemplo, de beta, esse ângulo aqui é 90 menos beta. Isso garante que o ângulo ICB e B é um ângulo reto. A gente pode fazer a mesma coisa para o ângulo IB, C e C. Ou seja, o quadrilátero IC, B, C e B é inscritível. Mas
ele é inscritível numa circunferência de diâmetro IC e B, porque o arco que enxerga ela, que enxerga a corda IC e B, tem 90 graus. Portanto, o X é o centro da circunferência. Logo, a gente pode unir aqui e reparar que BXC vai ser um triângulo isósceles. Como ele é isósceles, a gente pega aqui o circuncentro do triângulo ABC, O, e o ponto médio, e eles vão ter que ser colineares, porque em um triângulo isósceles, o circuncentro pertence à altura, fato bem conhecido. Tá. Isso é verdade, João? Nesse caso, o O não é o circuncentro do triângulo isósceles. Não, mas... Não, o que você Não, falou ele é, mas... Não, agora a gente tá certo. vai provar que ele é. Porque Ah, tá, a gente vai provar. porque esse triângulo aqui, IBXC, Mas antes você precisa Sim. de outro argumento para dizer que eles são colineares, que é simples. Sim. Não pode ser isso que você acabou de sim. Mas... falar no microfone, porque o professor está falando que o O, a princípio, ele não é o circuncentro do triângulo XBC. Mas a gente vai provar que ele é. Ou seja, a gente vai provar que o quadrilátero ABCX é inscritível. Aí isso é fácil de ver. Porque se esse ângulo aqui, vamos chamar esse ângulo aqui de 2α, porque é melhor. Então esse ângulo aqui é 90 menos alfa. E esse daqui, 90 menos gama. Sendo esse daqui 2 gama. Aquele ângulo aqui presente, então é 180, o ângulo A e B, C, é igual a 180 menos ou seja, ele é alfa mais gama. Como esse triângulo é isósceles, esse ângulo aqui também é alfa mais gama. E esse ângulo aqui, o C, X e B, é igual a 2 beta? 2 beta, né? Porque tem que dar 2 alfa mais 2 beta mais 2 gama. Sim, Já tem 2 alfa e 2 gama. sim, aí tem que ser. O que o professor está falando é que, se esse daqui é alfa mais beta e esse daqui é alfa mais beta, então é só... É, alfa mais gama, desculpa. Eles são duas vezes alfa mais gama somadas. Como eles têm que ser 180 e 2 alfa mais 2 gama mais 2 beta dá 180 graus pelos ângulos do triângulo, esse ângulo tem que ser 2 beta. Logo, esse daqui, o ângulo AXC, é igual a 180 menos 2 beta. E, portanto, ABCX é cíclico. Isso já é suficiente para a gente... Isso acabou de provar que eles realmente são colineares. Então, quando a gente pega logo esse ângulo XMB é 90 graus. Quando a gente pega o incentro I, e aí que o ponto de baixado de ABC, que é o ponto onde a circunferência inscrita toca o lado, esse ponto D, nesse caso. E ligando aqui, a gente nota que essa interseção, que a gente vai primeiro ter dois triângulos semelhantes.
A gente vai pegar essa figura aqui, que já está meio... Deixa eu reforçar ela um pouco aqui. Se você até pudesse desenhar ela. Sim, eu vou desenhar, mas... Vou primeiro reforçar para o pessoal saber... Melhor ainda. Essa figura aqui que está destacada, a gente vai desenhar ela aqui. A gente sabe, dois ângulos de 90 graus, que XO é paralelo a ID. A gente acabou de provar isso. E que essa distância aqui é R, essa é R. R é o enraio do triângulo ABC e R, maiúsculo, o circunraio. Que a gente provou também que X dista R de O. Logo, chamando esse ponto aqui de P, e usando o fato dos dois triângulos IDP ser semelhante a XPO, então IP sobre R é igual a PO sobre R. O que diz que IP sobre PO é igual a R minúsculo sobre R maiúsculo. Repara que isso já significa quase o problema inteiro, porque o ponto X não tem nada de especial. A gente pode fazer exatamente que nem a gente fez para X, com Y e com Z. E se a gente chamar a interseção de YE, não, YE com IO, a gente chama de L. E a gente chama ZF, interseção IO, de, vamos chamar de, não, M a gente já usou, então a gente chama de N. A gente obtém novamente IL sobre IO é igual a R sobre R, maiúsculo, R minúsculo sobre maiúsculo, e N sobre NO igual a R minúsculo sobre R maiúsculo. Como as interseções, a gente repara bem que elas têm sempre que ser no interior do segmento IO, se fosse no exterior a gente teria um problema, porque poderia não coincidir no mesmo ponto. Mas elas são sempre no interior. E elas estão isso significa que elas estão com a mesma orientação. Logo, dessas três equações, a gente conclui que P coincide com L, que coincide com N, que estão sobre o segmento IO. Isso termina o problema. Sensacional. Cara, muito legal. Muito legal. Eu fiquei agora... Eu fiquei muito feliz, muito impressionado com isso aqui. A minha solução é diferente, a solução de outras pessoas com quem eu tinha conversado é diferente. O João acabou de dar uma solução brilhante, não tem muitas palavras, não. E ele explicou super bem, né? Muito bem explicado, eu não tenho muito mais o que acrescentar, né? E, enfim, a solução do João tem o grande mérito de
de usar fatos mais elementares do que a minha solução ou outras soluções que eu vi, que muitas usam o conceito de homotetia, que nós ainda não tivemos ocasião de trabalhar aqui neste curso, né? E também a circunferência dos 9 pontos. Eu não lembro de eu ter falado da circunferência dos 9 pontos, eu não sei se apareceu em algum dos materiais até agora. Poderia. Apareceu junto com a reta de Euler, não foi? Mas eu não cheguei a falar dela, né? Na aula acho que eu não falei, não. Mas a circunferência dos 9 pontos apareceu aí no material, no mesmo material que tinha a reta de Euler. Eu achava que era isso. Porque o que acontece? A circunferência dos 9 pontos, ela passa pelos pontos médios dos lados pontos médios dos lados do triângulo, pelos pés das alturas e pelos pontos médios dos segmentos que ligam cada vértice ao ortocentro, não é isso? Estou enganado? Acho que é isso, né? Eu tenho que desenhar para ter certeza. Mas aqui é o seguinte. Como vocês viram na solução do João, o A, B e C são os pés das alturas do triângulo IA, IB e C. O João ligou aqui IB até o B e provou que isso é a altura. Certo? Então, o incentro do triângulo ABC é o ortocentro do triângulo grande. Certo? Isso. E é o circuncentro do DEF. Ok? Esse incentro é o circuncentro do DEF. E aí uma coisa que a gente observa e aí tem que marcar alguns ângulos, tá? A gente poderia fazer, mas não, pelo menos não nessa figura. Mas você acaba marcando ângulos, não é muito difícil ver que os lados do triângulo DEF são paralelos aos lados do IA, IB e C. Então, quando você tem dois triângulos que têm lados paralelos, tá? Você tem um triângulo aqui e um outro triângulo que tem lados paralelos a esse. A gente também diz que esses triângulos são homotéticos, ou que existe uma homotetia entre eles, que essencialmente quer dizer o seguinte. Bom, eles são semelhantes porque eles têm os mesmos ângulos, já que os lados são paralelos, certo? E aí, ao serem semelhantes, você tem os vértices correspondentes. E aí, quando você liga os vértices correspondentes de triângulos semelhantes que têm lados paralelos, algo muito legal acontece. Algo muito legal é que a gente prova agora rapidinho, tá? Que é assim, eu tracei essa reta, certo? Como os lados de um triângulo são paralelos aos lados do outro triângulo, esse ângulo aqui também é igual a esse aqui, certo? Então, esse ponto é um ponto correspondente a esse ponto na semelhança que a gente tem aqui. Então, esse está para esse na razão de semelhança, certo? E aí, se você olhar para esse grandão aqui, para esse triângulo grandão aqui, e esse triângulo menor aqui, eles são semelhantes porque essa reta é paralela a essa, certo?
Então vão ter mesmos ângulos. E a razão de semelhança, pelo que eu acabei de falar, é a mesma razão de semelhança de um triângulo para o outro, certo? E aí isso quer dizer que a razão disso para isso é a mesma razão disso para isso, que é a razão de semelhança entre os dois triângulos. O que quer dizer que, analogamente, quando eu ligar esse ponto a esse, eles vão bater no mesmo ponto de lá, tá? E aí a gente diz que esses triângulos, que existe uma homotetia entre eles, que é, na minha cabeça, o melhor jeito de pensar na homotetia é uma ampliação. Isso, de fato, era uma técnica usada antes dos computadores, era uma técnica usada em desenho geométrico para fazer ampliação de figuras, ampliação de escala, etc. Né? O que você faz é você fixa um ponto do plano e aí você liga esse ponto a qualquer outro ponto do plano e estende e multiplica essa distância por uma constante, ou esse vetor por uma constante. Digamos que você dobre as distâncias o tempo todo. Tá? Se você fizer isso, quando você tem um triângulo aqui que você dobrou as 3 distâncias, você transformou num outro triângulo lá que tem o dobro do tamanho daquele, certo? Então a gente pode pensar nessa figura assim, esse triângulo foi ampliado e levado nesse, certo? Agora, quando você amplia desse jeito, mantendo as retas paralelas entre si, levando retas paralelas em retas paralelas e partindo sempre de um mesmo ponto, que é chamado centro de homotetia, é isso, as figuras são transformadas em outras figuras semelhantes às originais. E aí o que acontece aqui? Aqui, no momento que eu descubro que aquele triângulo A e B e C era semelhante ao... não, peraí. Ah, isso. No momento que o DEF tem lados paralelos ao IA e B e C, ele também tem lados paralelos ao XYZ, porque o XYZ é o triângulo medial do IA e B e C, certo? Então, tem uma homotetia que leva um triângulo no outro. Se tem uma homotetia que leva um triângulo no outro, acontece aquilo que eu acabei de fazer, que, se vocês forem notar, essa demonstração que eu dei aqui é muito parecida com a demonstração que o João deu, porque ele pegou 2 daquelas retas, viu que a razão era Rzinho sobre Rzão. E, analogamente, todas as outras vão ser a mesma razão. Aqui foi o que eu fiz, eu peguei 2... e provei que a razão era a razão de semelhança entre os 2 triângulos. E aqui... e detalhe importante. Quando você tem uma homotetia e você transforma uma circunferência pela homotetia em outra circunferência, você transforma o centro de uma no centro da outra, certo? E a razão da homotetia é a razão entre os raios, né? Certo? Então aqui, como tem uma homotetia entre os triângulos XYZ e DEF, e os vértices correspondentes são esses, X com D, Y com como é que é? X com D, Y com E, Z com F, né? Essas 3 retas se encontram no centro de homotetia, certo? E a circunferência circunscrita ao DEF tem que ser levada na circunferência circunscrita ao XYZ, certo? Como eu queria provar que essa reta que passa pelo centro de homotetia também é a reta que leva o I no O, aí você pode pensar, poxa, como seria bom se o I não é o circuncentro do triângulo DEF, como seria bom se o O fosse o circuncentro do XYZ? O
No meu caso, quando eu estava pensando no problema, foi a última coisa que eu fiz. Eu cheguei a essa conclusão e aí eu fui ver. Será que é? E aí é o seguinte, você tem um triângulo, e A e B e C, você tem os pés das alturas, A, B, C, e você tem os pontos médios dos lados. E eu quero provar que a mesma circunferência que passa pelos pés das alturas, passa pelos pontos médios dos lados. Bom, mas isso é o círculo de 9 pontos. Né? Esse é o círculo dos 9 pontos de Euler. Aí eu olhei, deixa eu ver se a circunferência é essa mesmo. É o círculo dos 9 pontos. Aí. Mas, de fato, é uma solução, como eu falei antes, que envolve uma série de coisas mais técnicas, mais avançadas do que o que o João usou, né? Que realmente foi uma solução brilhante, usando os elementos. Foi uma solução de geômetra mesmo, essa solução do João. Né? De olhar, investigar a figura, né? De fazer. Eu aposto que ele fez uma boa figura na prova. Né? Fez uma boa figura usando... Não tem como. Esse problema você tem que fazer uma boa figura. Fez uma boa figura usando instrumentos de desenho e tal. E a gente percebe pela solução dele que ele fez isso. Fez como um geômetra. Ele mergulhou na figura, entendeu a figura, foi descobrindo os elementos da figura e aí a solução foi aparecendo, né, para ele. Uma solução, sem dúvida, a mais natural. Eu vou, a partir de hoje, no meu curso de geometria, mostrar essa solução. Muito boa mesmo, João. Obrigado aí pela contribuição. Bom, o Gugu chegou a dizer que talvez ele passasse aqui para mostrar o problema 3, que foi proposto por ele na prova e tal, né, que ele está bem orgulhoso do problema, etc. Ele pode vir, pode não vir, eu não sei nem se com o tempo que a gente tem a gente conseguiria dar uma solução completa, acho que não. Né? Enfim, não, eu vou ficar um pouco além do tempo, né? Mas a gente só pode ir até um pouco antes das 4, a gente não pode passar muito das 4. Mas vamos começar, e aí fica de dever de casa várias coisas para complementar. As coisas que ficarem para complementar, fica de dever de casa. E aí depois o Gugu, em outra ocasião, o Gugu também sendo filmado aqui, ele complementa também. Né? Mas vamos ver as ideias principais. Vamos pelo menos começar a atacar o problema. Né? O problema 3 é muito interessante. Problema exigente, que não é um problema... Não é um problema desses que... Alguns problemas difíceis têm soluções curtas, né? Esse é um problema difícil que não tem uma solução curta. Você tem que trabalhar. Tem Tem para conseguir alguma coisa nele. É bem um problema de descoberta. Você vai descobrindo coisas e tem que ter muita paciência, muita determinação. Vamos fazer parte disso, pelo menos. Então, para começar, já é um enunciado curtinho, né? Já fica elegante. Então, o problema é o seguinte. Qual é o menor número natural n? Problema 3. Qual é o menor n natural para o qual existe K, também natural ou inteiro positivo, K natural, de modo que n elevado a K termina com 2012 uns. Quer dizer, os 2012 últimos algarismos de n elevado a K têm que ser todos iguais a 1. Então, a gente está falando de n elevado a K congruente a 1, blá, 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 1, 2012 uns, módulo 10 elevado a 2012. Essa é a primeira tradução do enunciado. Né? Quer dizer, o último algarismo você olha a congruência módulo 10. Os dois últimos algarismos você olha a congruência módulo 100.
Para os 2012 últimos algarismos, você olha congruência módulo 10 elevado a 2012. Tá? Você quer que todos eles sejam iguais a 1. E aí, enfim, talvez você veja outras formas de simplificar isso aqui, mas o típico, quando você tem vários algarismos repetidos, né, isso é muito comum, tipicamente você vai fazer o seguinte, você vai escrever isso assim. Um montão de uns é difícil, um montão de noves é fácil. Né? Como é que você consegue um montão de noves? 2012 noves. Você pega o 10 elevado a 2012 e subtrai 1. Certo? 10 elevado a 2012 menos 1 é o número formado por 2012 noves. Aí você vai ter um montão de noves. Como você quer um montão de uns, você divide por 9. Certo? Isso vai dar um montão de uns. Se você quisesse um montão de 2, você multiplicaria isso aqui por 2. Né? Isso é bem típico. É uma primeira tradução. Agora, bom, agora é o seguinte. Bom, o professor de teoria dos números de vocês aqui é o Gugu, né? Tá, então, eu imagino que nessa altura do campeonato, vocês não briguem comigo se eu escrever isso aqui assim, né? N elevado a 4 congruente a menos 1 sobre 9, módulo 10 elevado a 2012. Incomoda vocês ter uma congruência com uma fração do lado direito? Já não, né? Beleza. Isso... Acho até que eu prefiro do outro jeito. Esse 1 sobre 9 aqui quer dizer o inverso do número 9, módulo 10 elevado a 2012. A gente sabe que esse inverso existe, porque 9 e 10, no caso, não tem fator primo comum, certo? Beleza. A gente também pode escrever isso assim, como 9 ou como 3 ao quadrado. Na verdade, eu acho que é legal compartilhar com vocês, já que eu pensei um pouco nesse problema. Né? Antes de um aluno me contar como ele tinha resolvido, eu pensei um pouco nesse problema no dia da prova. Eu estava lá fiscalizando a prova e tal, e o tempo que eu tinha, fiquei olhando um pouco os problemas. E apesar de que não deu certo, eu tive uma primeira, assim, um primeiro chute, eu não vou nem chamar de hipótese, um primeiro chute para mim aqui foi, aqui tem 9, 9 é 3 ao quadrado. Aí, 3 ao quadrado junta com n elevado a alguma coisa, como seria bom se o n fosse 3, né? Você pensou assim também, a primeira coisa? Outras pessoas tiveram essa primeira ideia também. O Franco falou para mim que ele teve também essa primeira ideia, pensando. Legal saber que outras pessoas tiveram essa ideia também, né? Assim, e assim, isso pode parecer meio bobo, mas é que muitos desses problemas são assim, entendeu? Tem uma... Porque você lê esse enunciado e fala, caramba, né? Eu tenho que achar o menor n que satisfaz um negócio que tem em 2012 é um número muito grande e tal. Então, o que eu pensei que poderia acontecer é isso, que esse tal menor n é o mesmo n para vários 2012. Ou seja, para vários... E aí o primeiro candidato que apareceu relativamente natural foi o 3, que aí você faz algumas congruências e vê que não é, que não dá. Mas, no entanto, essa ideia de que
o menor n seja algum n específico, ela acaba funcionando. Então, apesar dessa primeira ideia parecer meio boba, ela não está tão longe da verdade. Né? Isso. Na verdade é isso. E é bom a gente dizer que isso não é tão surpreendente assim, porque qual é a técnica? Claro, cada problema é um problema, mas qual é a técnica para resolver congruência, módulo, números compostos assim, muito grandes e tal? A técnica, a única técnica que tem assim, que é padrão sistemática, etc., é você separar em potências de primos, pensando teorema chinês dos restos e tal, se separa em potências de primos. E aí, como é que você resolve uma congruência módulo, uma potência de primo? Qual é a técnica? Congruência módulo P elevado à quinta. Ou vai, você tem uma congruência módulo 7 elevado à quinta, certo? Tudo bem, às vezes você pode resolver direto com 7 elevado à quinta, mas normalmente, de novo, sempre depende de qual é o problema que você está atacando, mas em geral, né, o que costuma funcionar e ser mais prático e mais rápido para facilitar as contas é o quê? Você faz primeiro o módulo 7. E aí você pega as soluções módulo 7 e aí olha só entre elas módulo 7 ao quadrado. O que rapidamente se reduz novamente a módulo 7. Aí você pega as soluções módulo 7 ao quadrado e olha só para elas módulo 7 ao cubo. O que rapidamente se reduz de novo a congruência módulo 7. E aí você fica com contas menores, mais manejáveis. Né? Então aqui, aquela história, você tem n elevado a k tem que ser congruente a menos 1 sobre 9, módulo 10 elevado a 2012. Então, para começar, você tem que ter n elevado a k congruente a menos 1 sobre 9, módulo 2 elevado a 2012, e você também tem que ter n elevado a k congruente a menos 1 sobre 9, módulo 5 elevado a 2012. Certo? E se isso aqui é verdade módulo 2 elevado a 2012, tem que ser verdade módulo 2. E tem que ser verdade módulo 2 ao quadrado, e tem que ser verdade módulo 2 ao cubo, e assim por diante. Né? E com isso a gente naturalmente chega num ponto de dizer, se eu for investigando qual é o menor n para o qual isso é válido para os 2 últimos algarismos, para os 3 últimos algarismos, etc., eu posso, no mínimo, ir tendo uma ideia de como o problema poderia ser resolvido. Né? No final das contas, vai acabar acontecendo que a gente vai achar um número que vai ser válido para vários, né? Para vários valores dessa quantidade de uns aqui. Porque é OBM de 2012, aparece um 2012 na prova, a chance de você poder substituir ele por N e resolver o problema praticamente do mesmo jeito, não N, não mesmo N, né? Esse é um dos casos. A gente, na verdade, vai resolver esse problema por um valor genérico. A gente não vai usar nenhuma propriedade específica do 2012 para resolver o problema. Né? Agora é uma questão de ir descobrindo coisas. Por exemplo, vamos ser humildes. Se a gente fizer isso aqui módulo 2, o que a gente descobre? Não vou nem escrever, mas só para a gente ir aquecendo os motores para resolver o problema. Então, em vez de olhar módulo 2 elevado a 2000, olha módulo 2 para isso aqui. O que isso está te dizendo, módulo 2? Que n é ímpar. Tá? Aí você me diz, pô, Luciano, para ele terminar
Ele termina em 1. Eu elevo ele a cá, ele termina em 1. Claro que é ímpar, né? Então, realmente, fazer módulo 2 não foi novidade nenhuma. Mas tudo bem, certo? Descobri uma coisa que a gente já sabe, mas tudo bem, é uma informação. N tem que ser ímpar, certo? Então, vamos ser um pouco mais ousados agora. Módulo 4. N elevado a k é congruente a menos 1 sobre 9, módulo 4. O que isso te diz? Quer dizer, tem que existir um k, né? Isso, 9 é congruente a 1, né? Então, isso quer dizer n elevado a k congruente a menos 1. Módulo 4. Acho que a pergunta essencialmente aqui é a seguinte. Fala, Gugu. Chegou o Gugu aí. Gugu, vou passar para você, Gugu. Eu tô começando, só comecei a comentar ele. Eu tenho algumas ideias, na verdade. Ah, então não precisa. Não, é porque eu achei que você estava com muita vontade de mostrar. Você tá, né? É Wagner. Tudo ótimo, tudo ótimo. Você vai estar por aí? Eu estou sendo filmado agora, né? Então. A gente recebeu a visita do Eduardo Wagner, do Gugu aqui, então. Está. Com certeza. Você vai estar por aí, eu termino daqui a pouco, Wagner, a gente se fala. Beleza, tá bom. Eles já querem que eu termine, na verdade. Acho que essencialmente a pergunta aqui é o seguinte: vale qualquer ímpar? Claro que não, né? Um ímpar que seja congruente a 1 módulo 4, qualquer potência dele vai ser congruente a 1 módulo 4, não vai ser congruente a menos 1. Então a gente já descobriu algo mais sobre o N. Certo? Isso aqui quer dizer que o N tem que ser congruente a menos 1 módulo 4. Tá? E aí, enfim, juntando que a gente tem outra aula daqui a pouco e que agora as contas vão começar a ficar mais complicadas, mas são as mesmas contas e são contas que todos vocês que já trabalharam com isso podem fazer. Acho que já é um bom momento para eu parar. Eu sei que eu não fiz quase nada, mas qual é a minha recomendação para vocês? Façam em casa. Faz módulo 8, módulo 16, e depois vai fazendo 5 ao quadrado. Se não me engano, se você chegar até módulo 16 e até 5 ao quadrado, você já descobre algumas coisas muito relevantes. Se não me engano, aí depende da memória, estou falando de memória, mas acho que quando você chega em módulo 16, você descobre alguma coisa sobre o N, mas também sobre o K. Tá? Que o K não pode ser qualquer coisa para poder satisfazer isso. E aí você junta essa informação que você encontrou, fazendo o módulo 5 ao quadrado. Não sei nem se precisa chegar a 5 ao cubo, talvez não precise, não lembro. Talvez sim. Se você juntar isso tudo, você reduz muito quem pode ser o valor de N. Né? E aí você chega à conclusão de que para ter, a partir de 3 ou 4 algarismos 1 no final, o menor N possível é um certo cara aí que nem é tão pequeno assim. E aí o que eu já posso adiantar como dica é que aquela nossa sensação inicial, será que o 3 vale para todo mundo? Vai acabar sendo verdade para esse outro número aí que não é tão pequeno assim. Ele vai acabar servindo para todo mundo. Você vai ter que provar isso que não é simples. Você vai ter que usar algumas... Tem que trabalhar também para provar que isso é verdade. Tá bom? Mas pensem nisso, provavelmente eu não vou ter o prazer de completar isso aqui, porque o Gugu antes de mim vai chegar aqui e vai fazer. O que é bom, que o problema é dele, foi ele que sugeriu, é legal ele fazer. Né?
Tá bom? Então por hoje é só, pessoal. Próxima vez, geometria de novo. A gente continua aí no ritmo, né? O segundo dia da prova da OBM, acho que alguém